na verdade, a gente sempre está fazendo uma grande reflexão sobre a vida da gente, sobre o nosso projeto coletivo, se é um projeto de sociedade de vida, se é um projeto de morte, e não dá para a gente pensar em vida de um ponto de vista unicamente individual. Então, hoje à tarde, a ideia é a gente compartilhar um pouquinho reflexões sobre a vida, sobre o cuidado, sobre que projeto de vida a gente tem construído enquanto sociedade, como isso repercute em cada um de nós. Esse foi o tema do meu doutorado. Eu vou falar um pouquinho também para vocês sobre o programa que eu desenvolvi, é um protocolo clínico, já passei para a Cris, já passei para a Silvânia, que a gente tem desenvolvido em escolas, que diminui, né, a ideação suicida, aumenta a esperança e a autoestima de adolescentes em alto risco, e que a gente tem desenvolvido não somente na pesquisa, doutorado, com excelentes índices, mas que a gente tem feito todo um trabalho em educação, a gente tem formado pessoas para entender do que é preciso fazer para cuidar da vida, formado projetos como os Guardiões da Vida, junto a profissionais de educação, segurança pública, saúde mental, temos capacitado médicos de atenção primária, então é um grande projeto que a gente vai falando aos pouquinhos. Então, quero começar realmente agradecendo de coração vocês no sábado à tarde virem para cá para se importar com a vida de vocês, para terem um tempo para a gente pensar sobre a vida. Eu garanto que vou fazer o possível para ser uma fala leve e tranquila. Então, eu começo com essa foto do Steve McCurry, que eu gosto muitíssimo, e que tem a ver com aquilo que o professor Dr. Bertolotti falava. Humanos precisam de humanos. A vida fica em risco quando a gente perde essa conexão. Parece uma coisa muito simples, um ato muito singelo, mas esse dedinho é o dedinho da área de saúde, é o dedinho da área de educação, é o dedinho do vizinho, é o dedinho da família. A gente sozinho, a vida é muito vulnerável. A gente sozinho fica muito desamparado. A gente precisa de amigos, a gente precisa estar vinculado. O sentido da vida, ele necessita de uma profunda conexão com o outro. O isolamento, a falta de vínculos, é algo que vai definhando, que vai minando. A gente fica muito mais feliz quando está junto, quando tem amigos, quando tem vínculo. Então, humanos precisam de humanos. A gente não se torna humano sem a interferência, e não é uma interferência qualquer. Tem que ser uma interferência verdadeiramente afetiva, disponível, uma presença de um outro que olhe para a gente desde o início e diga assim: sua vida me importa, e sua vida me importa, e por isso eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, eu vou limpar cocô, eu vou dar banho, eu vou levar você para tomar vacina. Todos esses cuidados que, infelizmente, quando começam a ficar vulneráveis, a coisa fica difícil. Então, só para a gente ter uma ideia rápida, né? Quando a gente pensa, imagina estar lá um ser humano que começa a sua vida e diz: ah, Alessandra, mas bebê não está em risco de suicídio. Tá, mas os adultos, quando eles pensam em se matar, eles voltam a um estado de muita fragilidade, de não visualizar as estratégias e os recursos que eles têm enquanto adultos. E os recursos que a gente vai ter enquanto adultos, eles precisam ser construídos desde o início da nossa vida. Então, os fatores de proteção, eles não envolvem somente aspectos individuais. A gente está vendo aí que envolve desde programas de saúde, escola como fonte de apoio, emprego, políticas públicas, atividades de lazer, de cultura, presença de família, igreja, uma comunidade não violenta, uma coordenação entre organismos governamentais, ONG, comunidade. Para a gente ter uma ideia que quando a gente fala de cuidados da vida, a gente precisa cuidar de muita coisa. A gente precisa garantir uma série de ações que vão desde a saúde. Às vezes as pessoas suicídio é uma questão de saúde mental. Também, mas prevenção de suicídio, a gente está falando de cuidar da vida. E cuidar da vida envolve todos, envolve cada um. É um compromisso ético e político da gente com a nossa própria humanidade. Aí a gente tem que entender que desemprego tem a ver com os riscos diante de toda a nossa vida, né? Uma comunidade violenta, uma família que maltrata, falta de leis, falta de política pública, condições econômicas desfavoráveis, crenças culturais rigorosas, comunidade violenta, isso nos coloca em risco. Então, quando a gente pensa que o ser humano, para se tornar humano, precisa de cuidados oferecidos por outros seres humanos, eu gosto de usar muito esse videozinho
porque é um videozinho que está na internet, é fácil acessar, e a gente vê, né, a gente vai ver um bebê em profundo desespero, que é o que acontece quando nós estamos em risco, e a gente vai ver o que é que acontece. Não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir o desespero? Mas a gente tem um bebê desesperado, angustiado, que é onde todos nós vamos quando em situação de risco. Mas vejam, como a partir de um acolhimento, a partir de uma presença de um outro, transformado aí num paninho com o cheiro da mãe, a gente pode se acalmar. E aí, eu gosto desse vídeo porque assim, quando alguém está pensando em se matar, ele está igual esse bebê, desesperado, não vê saída. E quando a gente não vê saída, o desespero ele só aumenta. Então, a gente precisa de paninho. Quem são esses paninhos na vida da gente? Às vezes é um amigo, às vezes é educação, às vezes é um professor, às vezes é um familiar, às vezes pode ser um motorista do SAMU, pode ser um bombeiro, pode ser um guarda municipal, pode ser um colega de trabalho. Só que esse paninho, ele precisa ser oferecido do ponto de vista externo da primeira vez. A gente precisa receber um cuidado do outro que exista no mundo real. Mas esse paninho vai ser aquilo que cada um de nós vai precisar ter recebido fora e colocado dentro da cabeça da gente para quando a coisa pegar, quando a vida ficar difícil, é esse paninho dentro da cabeça da gente que a gente aciona para se proteger e para cuidar dos dias difíceis. Está dando para entender? Sim. Esse paninho aí é o que vai alimentar a esperança. Quando a coisa pegar, a gente lembra dessas experiências de cuidado, de amor e proteção e a gente chama e a gente se sente mais seguro. Só que esse paninho, para ser construído, ele precisa de outros seres humanos. E o que é que tem acontecido com o nosso contexto social? Infelizmente, esse paninho tem entrado em decadência. O que a gente tem observado muitas vezes na dinâmica dos vínculos são reações frias, indiferentes, não existem olhos para ver, não existe contato, as relações são duras, as relações são frias. Olha que diferença do vínculo com o paninho para uma imagem como essa do Vitor Campanella, de um bebê que praticamente não existe, é uma coisa. E toda vez que a gente trata pessoas como coisas, a gente está fazendo com que elas percam aquilo que é o mais precioso, que vai sustentar exatamente a condição da vida, que é a sua humanidade. Se a nossa humanidade nos faz sofrer, porque a gente não vai ver em nenhum momento assim um peixe com a cabeça fora do aquário, dizendo assim, estou querendo me matar porque eu queria ter umas escamas mais coloridas, queria ser uma coisa assim, na verdade eu queria ser um ganso, estou muito triste com essa água, me dá alergia. Então a gente não vai ver um peixe nessa condição. Mas o ser humano, enquanto a única espécie que pode refletir sobre a sua própria existência, certas horas ele se angustia. Mas não é com isso que a gente fica dessa dimensão da angústia. Porque se tem a dimensão da angústia por refletir sobre a própria existência, tem uma outra coisa maravilhosa e incrível, que nós somos a única espécie capaz de criar em cima do nosso sofrimento. Então, esse é o grande ponto. A gente tem como transformar sofrimento em outra coisa. A gente tem como transformar sofrimento em arte. Já pensaram em quanto sofrimento a gente não teve que passar tacando o pé em pedra para poder criar sapato, né? Quanto sofrimento de querer falar com quem a gente amava e não conseguir mobilizou a gente criar telefone, criar WhatsApp, criar Skype. Então, isso é o grande ponto. Nós, seres humanos, podemos desenvolver recursos, se tivermos lá o paninho, que vão ajudar a gente a conseguir lidar com as coisas terríveis que nos acontecem, da angústia, do medo, da solidão e do desespero. E aí tem essa tirinha que eu gosto muito, talvez vocês já conheçam, diz assim, caramelo, o que é mágoa? É tipo uma nuvem densa e sombria. E a raiva? É um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia, o que é? É uma chuvinha constante, fria, desoladora. E o amor? O amor sai toda manhã com um suéter e um guarda-chuva, né? Então, todos nós estamos continuamente sujeitos a isso aí. Todo dia a gente experimenta chuvinhas frias, trovões ameaçadores, nuvens densas e sombrias.
E o que é que vai nos proteger? Parece aquela Chapolin Colorado, o que é que vai nos proteger? O que é que vai nos proteger é o amor, é aquele vínculo, é o paninho, é ter com quem a gente contar, é rede, é a gente saber que mesmo diante das trovoadas densas, eu tenho um suéter, eu tenho um guarda-chuva. Quando esse suéter e esse guarda-chuva vacilam, aí a gente se afoga. A gente se afoga dentro da gente mesmo, e isso é o limite do nosso desespero. Se a gente pensa lá no Durkheim, 1897, primeiro estudo, né, digamos assim, científico sobre suicídio, ele dizia o seguinte: o que eu identifico é que as pessoas ficam muito vulneráveis quando há a perda da solidariedade, quando elas não se sentem integradas na comunidade, quando elas se sentem sozinhas, quando tem uma crise da família, uma crise do Estado e uma crise da religião. Aí eu pergunto para vocês, gente, 2018, está diferente disso aí? Não. Crise do Estado. A gente hoje, para se aposentar, tem que mudar de religião. Quem já é espírita está melhor, né? Porque você tem que acreditar na reencarnação, porque a aposentadoria só vai ser possível na terceira vida, né? Então, você começa a trabalhar agora, na terceira reencarnação pode ser que você se aposente. A crise da família, a gente vê situações cada vez mais complexas. Eu recebi um pai um dia desse, e o pai: doutora, me ajude, eu estou difícil, meu filho está insuportável, ele bateu com a panela nas minhas costas, nós não sabemos como controlar. E eu disse: é difícil, na adolescência os meninos ficam mais fortes, não é complicado. Não, doutora, meu filho tem 3 anos. Aí eu disse: certo, né? E crise da religião, quando a gente... quando os princípios fundamentais da religião, que são o amor, a solidariedade, a empatia, o bem-estar ao próximo, quando isso vira um efeito secundário e a religião passa a ser norteada por outras coisas, ficamos em risco. Então, ao longo de toda a história da humanidade, tem um historiador chamado Georges Minoir, que ele fez um grande estudo sobre a história do suicídio. Ele diz: toda vez diante de períodos de mudança da mentalidade, mudanças econômicas, os seres humanos ficam mais vulneráveis, os índices de suicídio aumentam. E se a gente pensar 2018, nós estamos no meio do olho do furacão. São muitas mudanças, muitas questões. E aí, quando a gente pensa na questão da adolescência, a gente tem que entender que a adolescência está exatamente no meio do olho do furacão de todas essas mudanças que a gente tem acompanhado. Então, quando a gente pensa em alguém que está em risco, em vulnerabilidade, a gente tem que entender que é alguém que está diante de uma dor insuportável, uma dor que é constante e uma dor que transborda a capacidade de esperança do sujeito. Quando a esperança, ela ultrapassa, né, a capacidade, a esperança, ela ultrapassa os problemas que a gente tem, a gente consegue seguir adiante. Quando o sofrimento, ele é maior do que a nossa esperança, a gente fica em risco, porque a esperança é exatamente a gente acreditar que mesmo aquilo que a gente não está vendo agora, alternativa, uma possibilidade de solução, isso pode acontecer, que uma situação difícil, ela pode ser modificada. Então, a esperança é aquilo que anima a gente a seguir em frente. E eu só consigo seguir em frente se eu acreditar em mim, se eu tiver tido alguém que acreditou em mim, que eu merecia de cuidado, que se eu tiver tido aquela experiência inicial daquele bebê, de que o sofrimento pode ter um fim, mas pode ter um fim na minha própria vida viva, e não ter um fim só se eu acabar com a minha vida. Então a esperança é a possibilidade de resolver os problemas e conseguir ter um alento, respirar tranquilamente diante de um problema, igual a quietude que o bebê experimentou. Então, quando a gente vê as principais causas de morte entre jovens são acidentes de carro, suicídio e violência, né? Então, todos esses elementos, eles dizem de um mesmo fator: violência, destrutividade. E a destrutividade, ela ou sai para fora, ou ela sai contra a gente mesmo. Muitas vezes, nós não aprendemos como lidar com as coisas difíceis dentro da gente. E coisas difíceis todos nós vamos experimentar, desde o nascimento. Dor, desespero, angústia, medo, culpa. Esses são sentimentos humanos arrebatadores. E se a gente não tiver experiências emocionais com outros seres humanos que nos deem recursos psicológicos para lidar com a dor,
com a angústia, com o desespero, a gente vai se vulnerabilizar. Porque essas saídas, elas precisam ser construídas com outros seres humanos e não simplesmente com fatores externos. Então, quando a gente vê a realidade do panorama do suicídio, não dá para a gente deixar de pensar que isso tem a ver com o contexto da nossa sociedade, com esse nível de relações que a gente tem construído, com a falta desse suporte de um outro. Então, nós temos, os índices de suicídio, 11.821 mortes por ano no Brasil, 32 por dia. Em termos mundiais, 800 mil mortes, o Brasil é o 8º em números absolutos. É a segunda causa de morte no mundo entre os 15 e 29 anos, mas não é nesse elemento que a gente presta atenção. A coisa mais importante para a gente é essa segunda questão, que poderia haver prevenção em 90% dos casos. Nós temos como prevenir todos os casos de suicídio? Não. Mas existem uma série de situações que, se a gente entendesse que aquilo ali é um pedido de ajuda, se a gente conseguisse reconhecer que aquilo ali não é frescura, mas é um pedido de auxílio de alguém que está em desespero, se a gente conseguir perceber que ou a gente ou um outro está num limite, que não está conseguindo ir mais sozinho, que precisa que alguém chegue junto, que alguém ponha nos ombros, que alguém dê colo e carregue, a gente com certeza poderia prevenir bastante, Os dados do sistema de notificação, e ainda são, a gente olha esses dados, nossa, como são grandes, mas ainda são menores, porque nem todos são notificados. Mostram que é uma ocorrência em mulheres, os homens são mais eficientes, Os homens tentam e conseguem, as mulheres tentam mais. Raça de cor branca, adolescentes de 10 a 19, adultos jovens, residentes na zona urbana e com escolaridade menor que 8 anos de estudo. O suicídio com a história da educação é importante porque todos os estudos, eles mostram uma coisa importante. O espaço prioritário para prevenção a suicídio na adolescência é a escola. Então, eu trouxe aqui alguns espaços para a gente discutir depois, mas é para a gente entender como a escola é um dos elementos de prevenção na adolescência. A gente precisa pensar uma série de coisas. Então, quando a gente olha no Brasil, é o quê? Enforcamento, intoxicação e arma de fogo. Isso é importante para a gente entender o que é que está passando por alguém que está pensando em se matar, que tenta se enforcar. É exatamente separar a cabeça do corpo, Isso diz de uma série de pensamentos distorcidos, angustiantes, que recriminam um sujeito, que dizem para ele que ele não vale a pena. Então ele está tentando realmente tirar aquelas ideias absurdas da sua cabeça para fazer cessar aquelas emoções. Só que existem outras estratégias que a gente pode fazer pensamentos ruins saírem da cabeça da gente, mas isso muitas vezes a gente não consegue sozinho, Então, quando a gente pensa, pegando aí dados de 2014, a gente teve 2.898 suicídios de 15 a 29 anos, que é a segunda causa de morte no mundo, No Brasil está como a terceira causa dos 15 aos 19 anos. Diante da magnitude desse quadro, isso nos convoca para que a gente comece a parar e a pensar um pouquinho. Estamos hoje aqui sábado, e que coisa boa que estamos aqui hoje para dedicar um tempo da nossa vida que não é para fazer compras, que não é para estar desligado da gente, porque hoje em dia o que é que acontece? As saídas que a gente tem tido para lidar com a dor e a angústia, ou são anestesia, a gente vai embriagar, a gente vai usar drogas, ou é a fuga, a gente compra alguma coisa, não quer pensar. Então, a gente ter condições de parar para pensar sobre a vida da gente, que cuidados a gente tem tido com a nossa vida, que cuidados eu tenho tido com a vida do outro, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus parceiros, isso é um momento fundamental para a gente poder dedicar um tempo, porque ninguém melhor para prestar um tempo na vida da gente do que a gente, E isso não tem nada mais importante, não tem nada mais importante que você cuidar da sua vida. Muitas vezes a gente corre feito desesperado, a gente está correndo atrás de correr mais para poder comprar coisas, e essas coisas não trazem felicidade. E às vezes, se você dedicar um tempo para rir com seus amigos, para sorrir com a sua família, para receber um abraço, um colo, isso às vezes é tão mais valioso, e a gente perde essas coisas porque não se dá tempo. E essa sociedade louca
de aceleração, de rapidez, ela é anti-humana. Porque o ser humano precisa de tempo. O ser humano é algo artesanal. A vida, o amor, ele é lento, ele não é rápido. Por mais que a gente acelere, quantos anos vai precisar alguém para ter 15 anos? Vai ser sempre 15 anos. Não tem como a gente acelerar isso. O amor precisa de sutilezas, a interação humana precisa de delicadezas, precisa de tempo, precisa das coisas serem maturadas. E cada vez que a gente acelera isso, a gente se atropela. E quanto mais a gente vai se atropelando, mais a gente vai se perdendo. E quando a gente vai se perdendo, chega uma hora que não tem muita coisa com quem a gente contar dentro da gente. Então, algumas coisas que a gente precisa sempre pensar é assim, o que é que importa? O que verdadeiramente importa? Muitas pessoas fazem aquela listinha das coisas que importam na sua vida. Ah, importa a minha família, importa a minha saúde, importa... Aí quando vai ver, e o que é que você faz no seu dia a dia? Geralmente o seu tempo maior não vai para nenhuma dessas coisas que realmente importam. Você diz que importa a família, mas passa pouco tempo com eles. Você diz que importa a sua saúde, mas come mal, faz pouco exercício, não tem tempo de lazer, não dorme bem, não se alimenta bem, não tem práticas de atividades extras, não vai para o cinema, não vai caminhar, não está com os amigos. Então, o que é que realmente importa? E a gente dá tempo para aquilo que importa, ou a gente diz que a gente importa, mas a gente acaba fazendo coisas que dizem, no fundo, que a gente não importa. Então, cada vez que a gente se deixa para lá, que a gente se atropela, que a gente esquece que a gente não precisa dormir, não precisa comer, que a gente se violenta, cada vez que a gente se violenta, a gente está dizendo que a gente não importa. E aí a gente vai se violentando nas pequenas coisas, vai querendo atingir missões impossíveis, vai se deixando para lá, vai se impondo sofrimento, sofrimento, sofrimento até uma hora que não dá mais. Não dá mais para a gente negar que está sofrendo. E uma segunda reflexão é como é que a gente cuida. Como é que a gente oferece paninho? Como é que a gente pede paninho? A gente tem tempo para ouvir a gente? A gente tem tempo para ouvir o outro? A gente tem tempo para estar presentes conosco na nossa própria vida? A gente tem tido tempo para estar presente com quem a gente ama? Namorado, fica, lá em Fortaleza tem um termo que é crush. Não sei se aqui já usam isso também. É? Também? Os crush. Na minha época eram uns pega, né? Agora é crush. Então, a gente tem tempo para ter uns crush. A gente tem tempo para dedicar um olhar para aqueles que a gente diz que são importantes. Mas a gente faz isso de fato? Como é que a gente cuida em termos individuais e como é que a gente cuida em termos sociais mais amplos? Como é que a gente cuida em termos de políticas de educação, políticas de saúde, políticas de segurança, políticas de urbanização, políticas de emprego, políticas de saúde mental? Temos um projeto de vida ou nosso projeto individual e social é um projeto de morte? Como vivemos o nosso isolamento? Estamos conectados, sei quem são meus vizinhos, sei quem são meus colegas de trabalho, conheço as pessoas ou realmente não tenho espaço para partilha. Vivemos hoje num mundo extremamente hiperconectado, 5 mil de amigos no Facebook, e se der um perrengue durante a noite, você precisar verdadeiramente de alguém daqueles 5 mil, às vezes não tem nenhum para você contar, né? Então, um isolamento, ele vai tirando o sujeito da sua rede de apoio social, e quanto mais isolados, mais vulneráveis ficamos. Uma outra característica, temos sujeitos que sabem um monte de coisa. Liga computador, instala programa, pega filme na Netflix, faz download, se comunica com outro que está lá em uma estação orbital, fora do planeta, mas as coisas fundamentais não sabe lidar. A gente às vezes não sabe lidar com dor, a gente às vezes não sabe lidar com perda, não sabe lidar com frustração, e aí diante dessas situações que doem muito, a gente às vezes ou age impulsivamente, e toda saída impulsiva geralmente é desastrosa, ou a gente busca formas desesperadas de se anestesiar, o que não resolve os problemas, ou a gente foge, o que não adianta, porque eles vão estar ali esperando a gente quando a gente voltar. E não saber lidar com dor, com perdas e frustrações,
vão colocar a gente em situações muito difíceis, porque iremos experimentar isso ao longo da vida toda, né? O filho saiu de casa, é uma perda. Separação é uma perda. Desemprego é uma perda. Um pneu do carro furou, é uma perda. Uma apresentação que não abre, é uma perda. Quem eu amo não me ama, é uma perda terrível. Tirei uma nota baixa, liguei para alguém, a pessoa não atendeu, é uma perda. Tem uma conta para pagar, não tenho dinheiro, é uma perda. Se a gente não tiver recursos criativos para lidar com isso, a vida vai ficar restrita apenas a sofrimento, dor e angústia, porque a gente não vai saber manejar. Como construímos a possibilidade de trabalhar relações violentas? Daí a importância dos projetos sociais, das artes, da importância das rodas de conversa, dos trabalhos em grupo, de uma série de recursos para a gente pensar como é que a gente vai lidar com a nossa violência. Como é que a gente vai lidar com a nossa raiva? Como é que a gente vai lidar com a nossa dor quando a gente quer que o outro chegue junto e o outro não chega? Quando a gente quer que o mundo funcione de um jeito e ele não funciona? Quando a gente gostaria de ser acolhido e isso não acontece? Como é que a gente vai lidar com essa raiva? E a tolerância às nossas frustrações, quando a gente não trabalha isso, quando a gente está com raiva porque algo não saiu do jeito que a gente queria, né? Quando a gente quer algo e algo não funciona, a gente geralmente ou reage com raiva ou com apatia, né? Então, às vezes a gente diz assim, fulano queria passar no vestibular para psicologia, aí estudou, não conseguiu. Aí, geralmente, a pessoa diz, tu não vai mais dar psicologia. Detesto psicólogo, odeio aquele povo, queria que eles morressem, né? Ou então, a pessoa diz assim, não vai estudar mais para vestibular para psicologia? Não, agora eu não estudo mais para nada, não quero pegar um livro, nunca mais eu quero ler coisa nenhuma na minha vida, quero até ser desalfabetizado, né? Então, muitas vezes, essas são as reações que a gente tem, né? Reações tudo ou nada que não ajudam. O preconceito, porque o preconceito ele vai minando o apoio social. Na hora que eu olho para o outro, que é diferente de mim, e eu digo, porque ele é diferente de mim, ele não merece existir, ele é pior do que eu, o preconceito ele vai esgaçando as relações, ele leva ao isolamento, ele leva a que eu ache que o outro é merecedor e alvo da minha violência. E aí eu jogo a minha violência para cima do outro, e o outro que foi educado achando que merece aquela violência porque é diferente, não é alguém tão interessante, ele assume aquela violência. E na hora que ele assume aquela violência do outro para si, ele se coloca em risco porque ele passa a acreditar que por ser diferente, a vida dele é de menor valor. Que ele não tem o direito realmente de ter uma vida digna e de poder pisar no mesmo chão e de respirar o mesmo oxigênio que os outros seres humanos incríveis e fantásticos, que não são eles, né, respiram e vivem. Então, a gente tem que ser preparado para lidar com o outro, para respeitar o outro na sua diferença, seja ele gordo, seja ele magro, tenha cabelo, não tenha cabelo, use óculos, escute, não escute, seja negro, seja homossexual, seja de outra religião. Nós vivemos em situações cada vez mais intolerantes, e quanto mais intolerantes e preconceituosos nós somos, mais frágil a nossa coesão, mais frágil a nossa solidariedade, mais frágil a nossa rede que precisa contemplar a diferença. Outra questão, a rapidez e a velocidade do mundo. Nesse mundo tão rápido, de coisas tão instantâneas, a gente não pode querer ser igual a Nissim Miojo, né? Cada vez que a gente quer ser igual a Nissim Miojo, a gente se arrebenta. Porque o mundo vai exigir da gente uma rapidez, né? Assim, já mandou um e-mail, já olhou o WhatsApp. Antes você tinha um horário de trabalho que ia de segunda a sexta. Hoje é domingo de madrugada, o chefe mandou uma mensagem pelo WhatsApp, né? Os e-mails não tem hora. É uma exigência que você tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e tem que ser incrível. Eu costumo brincar com os adolescentes dizendo assim, essa sociedade da perfeição, ela diz assim, você tem que ser lindo, você tem que ser sarado, você tem que ter um namorado ou uma namorada ainda mais lindo para poder fazer inveja para os outros, né? Você tem que ter uma vida de Facebook. Ninguém bota no Facebook, meu almoço, sardinha e um ovo. Ninguém coloca um negócio desse, né? Você coloca assim, uma coisa incrível, fantástica, maravilhosa. Então você tem que ser alguém inteligentíssimo, né? Tem que já saber onde você vai fazer seu pós-doutorado, tem que ser alguém muito bem sucedido. E hoje ainda se acrescentou mais uma outra coisa, você tem que ser Masterchef.
Então, né, você tem que chamar alguém em casa, vir lindo, produzido, perfeito, com a família de fotografia de margarina e ainda sem uma gota de cheiro de alho, nem nada, trazer um prato que você fez combinando, né, um molho de manga, harmonizando, né, com a flor plantada pelas pigmeias virgens lá no dia 29 de fevereiro. Então, que diz de seres humanos irreais. E cada vez que a gente se desconecta da nossa realidade, a gente se arrebenta, porque a gente não sabe quem a gente é. E cada vez que a gente não sabe quem a gente é, nem de verdade o que é que a gente quer, a vida da gente fica em risco. Pessoas possuem uma outra lógica de tempo e espaço. As delicadezas dos afetos funcionam em outro ritmo, não é dessa rapidez do tempo. É de um outro movimento. A gente não diz eu te amo logo de cara. A gente não confia logo de cara. Confiança, vínculo, necessitam de tempo. A gente vai testando aos pouquinhos. A experiência humana é de outra lógica. Problemas que todos nós teremos precisam também de tempo para serem resolvidos. A gente precisa de tempo para pensar. A gente precisa de tempo para decidir, a gente precisa de tempo para encontrar soluções. E essa rapidez do tempo que diz que a gente tem que resolver tudo rápido e urgente, quando a gente se vê diante de um problema grande, que a gente não consegue pensar numa alternativa naquela hora de forma instantânea, que o mundo pressiona, que a gente tem que ser eficiente e rápido, a gente se vê pressionado, tenso e fracassado. A internet, que tem trazido grandes contribuições para a humanidade, mas também tem trazido grandes situações de vulnerabilidade, principalmente para a autoestima, porque antes, quando a gente passava uma vergonha, quem sabia era um primo, um tio, a família mais próxima, uns 3 ou 4 amigos. Agora, quando a gente passa uma vergonha, o mundo todo dá conta, né? Você passou uma vergonha, teve uma situação que faz você olhar para si com um pouco mais de desconforto, de vergonha, e rapidamente toda a humanidade já está sabendo e você fica cada vez mais vulnerável. Essa tecnologia que faz a gente ficar em casa cada vez mais. Então a gente às vezes chega no final de semana, está em casa, é no Netflix, é no WhatsApp, é no Facebook, é no Instagram, passou o final de semana e você não fez nada, né? E não tem coisa pior do que aquela situação de invisibilidade. Eu sempre digo, eu tenho pior que aquela música, né? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Então, a gente tem uma necessidade humana, intrínseca, de sermos amados. A gente tem essa necessidade de conexão, é aquele dedinho com a mãozinha, a gente precisa disso. A invisibilidade, ela é terrível. E aí, por isso, a gente fica tanto nessa coisa da internet para querer ser visto, mas o que a gente busca na internet não resolve. Porque nós, seres humanos, precisamos de conexões presenciais. A gente precisa de abraço, de cheiro, de toque. A história do olhar, do paninho. Aí, voltando ainda para aquele vídeo lá do paninho, o que é que a gente vê hoje? O sujeito se desesperando, se agoniando e um outro só filmando para depois botar na internet. Né? O sujeito, eu vou me matar, vou morrer. Outro, peraí que eu vou pegar o melhor ângulo. Né? Aí fulano se suicidou. O que a gente tem que fazer é igual ao outro. O pai estava lá filmando, mas ele deu o paninho, ele estava junto, ele não estava só fazendo um espetáculo do sofrimento, né? Aquilo que o Guy Debord fala da sociedade do espetáculo, não estava só assistindo ao sofrimento humano. E cada vez que a gente fica mais em casa, a gente perde as conexões sociais, a gente perde de estar junto com os outros que a gente precisa, né? De abraço, de estar junto. Então, pessoas precisam de cuidados artesanais, a gente precisa de abraço, de carinho, de conversa, de encontros, de tempo juntos, de eu te amo. A gente não pode entrar numa lógica apenas de reprodução, de produtividade, de máquina, senão a gente fica igual aqueles bebês de madeira da foto lá do Vitor Campanella. A gente precisa disso na nossa vida, a gente precisa sentir o coração pulsar, o peito esquentar, a gente precisa de amor, de beijo, de colo. Eu nunca vi ninguém, eu brincava com as meninas, eu nunca vi ninguém, eu tenho 18 anos de prática clínica, eu nunca vi ninguém chegar no meu consultório até hoje e dizer, olha, eu vim aqui compartilhar com a senhora que a minha vida está maravilhosa, a minha família é incrível, eu tenho um trabalho maravilhoso, meus filhos me amam, tenho uma rede de amizade incrível, conquistei tudo que eu queria, eu estou querendo me matar para encerrar a carreira no auge, né? Então, nunca vi ninguém que chegasse desse jeito, né? Então, aí a gente tem uma série de relações familiares, né? Às vezes relações entre as pessoas que adoecem, relações de manipulação,
né? Aquela relação que o filho, quando chega na adolescência, está crescendo, diz, vou para uma festa. Aí a mãe diz, onde é que está o sofá? Pode ir, vá, está tudo bem, se eu morrer, você quando chegar, né, não precisa ficar culpado não, porque eu vou morrer feliz, sabendo que você foi para a festa, né? Essas relações de manipulação que não permitem um processo de diferenciação de mim para o outro. Relações de manipulação que não permitem as pessoas se constituir enquanto seres humanos. Relações abusivas, sejam entre pais e filhos, sejam entre relacionamentos amorosos, esposo, esposa, sejam relações abusivas e de manipulações no campo social, no campo das relações mais amplas, onde a gente não tenha incentivo nem apoio para acreditar que a gente pode crescer e se tornar uma pessoa digna de existência, de respeito, de direitos e de autoestima. Né? Chantagens, comparações, isso tudo vai minando a autoestima da gente, né? E esse campo da internet, ele vai promovendo uma série de distorções em relação a isso, né? A gente vai achando que a gente nunca é bom o suficiente, igual aquela personal trainer que tem um tanquinho, né, de definição muscular na barriga. A gente vai achando que a gente nunca é incrível o suficiente quanto aquela artista de cinema. A gente vai achando que a gente nunca pode ser alguém digno de amor e de valorização, porque a gente não é igual ao fulano de tal, igual ao fulano de tal. E toda vez que a gente vai para esses lugares, a gente vai se distanciando, a gente se perde, a gente vai diminuindo a autoestima, a gente vai colocando em risco a nossa esperança. Quando a gente joga a responsabilidade das escolhas e das dores da gente para os filhos, a gente coloca os adolescentes em risco. Os filhos guardam, né, no seu projeto os investimentos idealizados dos pais. Muitas vezes os pais olham para os filhos e dizem assim, você vai ser aquilo que eu não consegui ser. Você vai realizar todas as coisas que nossa família nunca teve acesso. Você vai ser aquele que vai ser o guardador dos nossos sonhos, das nossas esperanças. Isso é até importante no primeiro momento, porque faz com que o filho, né, seja cuidado. Eu só vou cuidar de limpar cocô e xixi de alguém que eu acho que é muito interessante mesmo. Senão, eu não vou dedicar tempo para isso. Mas, aos poucos, isso precisa ser dado um espaço para que o sujeito seja portador dos seus próprios desejos. E muitas vezes, para os adolescentes serem considerados responsáveis pelas dores e angústias e frustrações dos seus pais, dos seus professores, das pessoas que eles cercam, é muito pesado, é muito doloroso quando alguém joga sobre a gente a responsabilidade das dores, das angústias e das suas questões. Quando quem ama joga suas culpas para cima da gente, a coisa fica muito difícil. Esse excesso de objetos e uma escassez afetiva, né? Que diz que para a gente resolver dor, angústia, a gente vai no shopping, tem um monte de objetos, mas tem mais objetos externos do que objetos internos, como aquele paninho de cuidado dentro da gente. Então, toda vez que nós vivemos situações de escassez afetiva, nós estamos mais vulneráveis. Quando a gente é alvo dessas carências projetadas sobre a gente, seja dos pais, seja de namorado, seja de professor, seja de chefe nas relações de trabalho, que às vezes são muito adoecedoras também, tem chefe que quer que você seja sempre a perfeição, dê conta de tudo, a gente fica vulnerável, porque passa a experimentar isso aqui, que nos coloca em risco. Toda vez que a gente tem vergonha de quem a gente é, que a gente se sente incapaz de atender às expectativas dos outros, e a gente fica com dificuldade de manejar a raiva, a tristeza e a culpa, que essas duas condições nos dão no plano relacional íntimo e no plano social mais ampliado, a gente experimenta situações de risco e de decepção com a gente. E precisamos enfatizar a necessidade do cuidado, da confiança e do vínculo, né? O Newton Bonder tem uma coisa que é muito interessante, que ele diz assim, não há nada pior que o vazio de si. Quando a gente se esvazia da gente, não resta muita coisa, né? Então, quando a gente vê que alguém está em risco, é porque alguém está se deparando com a situação de desamparo, de perdas. E quando a pessoa está no sofrimento, que ela quer eliminar aquele sofrimento, na verdade ela está querendo resolver, ela está querendo atacar, né? O suicida está querendo atacar aquilo que a pessoa sente que lhe ataca por dentro.
né? Aquilo que lhe cobra coisas que ela não consegue resolver, aquilo que lhe atemoriza diante de possibilidades de coisas serem incontornáveis, de cobranças e exigências que ela não está conseguindo dar conta e que vai provocando inundações dentro dela mesma, né? Como aquele quadrozinho, mágoas, raivas, tristezas, chuvas constantes. Além disso, a gente tem algumas questões contemporâneas, como esse excesso de consumo, que diz que as dores, as angústias vão ser resolvidas através da compra. E isso contribui para aquele vazio de si, porque na hora que eu coloco a possibilidade de resolução de problemas em objetos externos, eu não estou construindo recursos psicológicos internos, e são os recursos psíquicos internos que vão dar conta dos dias difíceis. Porque se você compra uma coisa, ela dá uma alegria, sim, mas ela dá uma alegria por uns 5, 10, 15 minutinhos. Daqui a pouco ou você compra outra coisa, né? Mas ela vai passar. Esse medo do fracasso, né? Todos nós tememos fracassar. E por que a gente teme fracassar? Porque a gente teme que se a gente fracassar, a gente vai perder o amor de quem é importante para a gente. Então, não há nada mais avassalador para alguém do que achar que vai perder o amor daqueles que são importantes. Seja o pai, né? Seja os professores. A perda do amor, a perda da admiração, a perda do respeito nos coloca muito vulneráveis. E essa cultura do excesso que diz que a gente nunca pode ficar com o que a gente tem. A gente tem que estar sempre feliz só se a gente conseguir ter aquilo que a gente não tem. Então a gente vive sempre no futuro. Na hora que a gente vive sempre no futuro, a gente não pode estar conectado no presente, nem pode se abastecer das memórias do passado como proteção ou como guardião das coisas boas que a gente já conquistou para a próxima vez. Quando eu cheguei do doutorado, eu voltei do doutorado em agosto do ano passado. E aí eu encontrei uma amiga, eu tinha acabado de chegar, né? 2 dias depois encontrei uma amiga que ela não tinha me visto ainda desde que eu cheguei da Espanha. Ela não me deu boa noite, ela não perguntou como eu estava. Ela olhou para mim e disse assim: onde é que vai ser o pós-doutorado? Me deu vontade de dar-lhe um murro, juro para vocês, né? Porque a gente nunca pode ter o que a gente tem, né? Um menino entra na faculdade e você já diz o que é que você vai, qual especialidade você vai escolher. Um menino no dia que está se formando, aí vai trabalhar onde? Quando começa a trabalhar, vai casar quando? Quando casa, quando é que vai ter um filho? Quando tem um filho, quando é que vai ter o outro? Né? Quando vai ter o outro? Então, você está sempre num excesso que diz que o que você conquistou até agora não vale nada, que você tem que estar sempre nesse lugar de idealização, né? Colocando um vídeo do YouTube de 5 em 5 minutos, virando youtuber, virando blogger, virando, né? Esse lugar de tem que estar sempre correndo atrás de uma coisa que você nunca vai ter. E aí, a morte, quando começa a morte? Ela começa na hora que a gente se sente abandonado, vazio e desesperançado. Tem esse exemplo aí, mas não se preocupe que eu não vou cantar. Mas é só para a gente ter uma ideia, né? Assim, eu gosto dessa música da Vanessa da Mata, para mim é um tratado de sociologia dos dias atuais. Ela diz assim: comprei uma bolsa de grife, mas ouçam que cara de pau. Ela disse que ia me dar amor, acreditei que horror. Ela disse que ia me curar a gripe, desconfiei, mas comprei. Comprei a bolsa cara para me curar do mal. Ela disse que Ela disse que me curava mal, achei que era normal. Ela disse que gritava e pedia socorro, achei natural. Mas ainda tenho a angústia, a sede, a solidão, a gripe, a dor e a sensação de muita tolice nas prestações que eu pago pela tal bolsa de grife. Né? Nem pensei em impulso para sanar um momento, silenciar barulhos, me esqueci de respirar. Isso é que o contexto contemporâneo diz pra gente. Tá chorando, tá agoniado, não é paninho não, vai pro shopping. Mas ir pro shopping não resolve. A gente precisa de seres humanos conectados com a nossa humanidade. Quando a gente fica nessa loucura aqui, a gente vai cada vez mais se perdendo, se esvaziando. E aí a gente tem adolescentes que estão no olho do furacão, precisando dar conta de todas essas questões aí. Eu acho que todos nós aqui podemos lembrar um pouquinho da nossa adolescência. Às vezes a gente acha que é fácil, mas não é. E a gente tem uma falsa ideia de que na adolescência tudo é lindo. Os pais, principalmente, começam a olhar com raiva para os adolescentes, né? Porque os pais, a gente já está com artrose, artrite, né? Já está com dor nas costas, já não dói direito. Aí vê o menino sobe a escada ligeiro, chega lá na faculdade, quando eu começo a botar o pé no primeiro degrau, já estão no último, né? Então, a gente começa a estar num processo mais
no alto da curva, e os meninos a gente olha e acha que eles estão sempre muito bem, porque são adolescentes, então adolescente não tem problema. Mentira. Eu costumo dizer que adolescente é igual você ter que atravessar um precipício, atravessar entre duas montanhas, naquelas cordinhas de slackline, sabe aquelas que a gente anda para fazer equilíbrio? Aí o adolescente está lá, atravessando um precipício para chegar na outra montanha, uma cordinha de slackline em cima do monociclo, jogando xadrez, porque ele tem que passar no Enem, com a pessoa fazendo coscazinha no pescoço dele, né? E o amor da vida gritando do outro lado, se não vier logo eu vou pegar outro, né? Então, você imagine que a pessoa tem que lidar com o corpo, tem que lidar com as emoções, tem que lidar com a chamada dos outros, você tem que lidar com tantas coisas que é um momento muito difícil. Então, quando a gente não tem nada conquistado, quando a gente está ainda no momento que estamos tentando encontrar um lugar dentro da vida da gente, um lugar social, e encontrar um lugar de estabilidade nesse contexto social tão vulnerável e tão instável. Então a gente olha, né, os adolescentes eles precisam estabelecer uma independência de família e colega. Então como é que eu vou administrar a minha raiva e a minha ambivalência, porque ambivalência é algo que pertence a todos os seres humanos. Ao mesmo tempo que a gente ama, a gente sente raiva. Então os adolescentes eles querem se separar dos pais, eles têm raiva dos pais, mas eles também amam os pais. E como é que a gente administra essas relações entre amor e a raiva? Então eles querem lidar com um certo distanciamento, mas uma aproximação de famílias e colegas. Tem que conquistar uma certa autonomia, saber quem eu sou, conseguir administrar a minha vida, um sentimento de pertença, de fazer parte a um determinado grupo, de fazer parte da minha rede social, da minha coletividade, da minha comunidade, da minha cidade. Ter visibilidade, que é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente olha quando um adolescente numa reunião de família, alguma coisa emite uma opinião, aí alguém diz, não foi nada não, a opinião dele não importa, né? Não sabe o que dizer. Além disso, tem que conquistar uma capacidade de se relacionar com o outro com intimidade, que isso é uma coisa complexa, nem a gente adulto consegue isso direito, né? A gente se relacionar com intimidade é tão complexo, o amor do outro é tão complexo. Tem um filme do Ingmar Bergman que se chama Sarabande, e numa determinada parte ele diz assim, olha, para garantir um casamento perfeito, é preciso duas coisas, uma imensa amizade entre as pessoas e um erotismo inabalável. A amizade tem até como a gente garantir, né? Mas como é que você garante um erotismo inabalável? Como é que você tem garantias do desejo e do amor do outro por você? Não tem. E isso é assustador. A gente não saber se quem a gente ama vai amar a gente é muito angustiante. E na adolescência a gente começa a experimentar esses desejos de construir uma intimidade, uma relação com o outro, e que a gente não sabe se vai ser correspondido. Então, a gente, além disso tudo, que até aqui, olha, veja quanta coisa, é praticamente um tratado de paz entre o Afeganistão, né, e as comunidades ao redor. Além disso, ainda tem que se preparar para uma ocupação que ele sustente, nesse mundo que é muito difícil a gente saber, as pessoas desempregadas, pessoas que construíram uma carreira sem saber para onde vai, e o adolescente com 15, 16 anos, ele tem que fazer uma escolha que garante que ele vai sustentar a si, a família, os filhos, por toda a vida. Estabelecer uma filosofia de vida significativa, com projetos e valores que orientem nas relações consigo, com o outro, com o mundo. Ainda tem que elaborar o luto pelas mudanças. Que mudanças que estão acontecendo na adolescência? As mudanças do corpo, a voz que muda, a gente não sabe se afina, se engrossa, os pelos que a gente não sabe se nasce, se não nasce, quando vai menstruar, quando vai deixar de menstruar, se vai ser aceito, os que crescem demais, os que não crescem, ficam achando que estão pequenininhos, né? De repente parece que o menino amanheceu, um alienígena tomou conta do corpo, né? Aquela coisa que você não sabe quem é aquele estranho que está habitando dentro de você. Os braços não cabem, né, no tamanho das pernas, as roupas não dá certo, o menino vai passar pelos cantos e bate, tropeça num negócio. É uma confusão, descobre que o corpo parece que está habitado por algo que ele não sabe o que é. De repente começa a feder, ele que antes não fedia, todo mundo chegava, dava um abraço, um cheiro, aí agora o povo faz uma cara estranha quando ele chega da educação física, né? Os pais começam a dar um desodorante, um perfumezinho, uma coisa. Então, isso é muito assustador, porque eu não sei com que cara que eu vou ficar.
né? E se eu ficar a cara horrível daquele tio, né? E se eu ficar a cara horrível daquela tia, ninguém vai me amar. E se ninguém me amar, meu Deus, como eu vou poder existir? Então, além disso, eu ainda tenho que aprender a lidar com as fantasias agressivas, porque toda mudança e todo processo de crescimento mobiliza fantasias agressivas. E eu poder lidar com as fantasias agressivas de um processo de crescimento e de mudanças não é fácil. Como é que eu vou lidar com a raiva do meu pai? Como é que eu vou lidar com a raiva da minha mãe? Como é que eu vou lidar com a minha vontade de discordar, de dizer que eu não consigo ser aquilo que eles queriam que eu fosse? Como é que eu vou lidar com a decepção que eu sei que vou causar se eles quiseram a vida toda que eu fosse um estudante de engenharia, mas na verdade eu gosto de música? Quando eles quiseram a vida toda, fizeram planos do meu casamento com a fulaninha de tal, mas eu quero me casar com o fulaninho de tal. Como é que eu vou sustentar a raiva? Como é que eu vou sustentar a raiva deles por me cobrarem isso e a minha raiva por falhar ou por decepcionar? Então, como que eu vou administrar todas essas idealizações e esse imenso medo do fracasso? Então, diante do desamor, o desamor ele produz raiva ou ele produz apatia. E essa raiva tanto pode se voltar contra a gente, contra os outros, e a apatia também. E muitas coisas podem atacar a gente. O Temer, né? A polícia, o ladrão, né? Guerra, bala, uma série de políticas públicas. Várias coisas podem nos atacar, coisas que vêm de fora. Mas principalmente os ataques que vêm de dentro. Porque a realidade ela vai ser significada a partir do que a gente pensa. Eu dou um exemplo de um amigo meu, que a única lembrança que ele tinha do pai era um chaveirinho de cachorrinho, bem fofinho, de pelúcia. E o cachorro começou a pendurar a cabeça porque começou a descosturar. Uma amiga da gente disse assim, eu sei costurar, vai ficar perfeito, igual o Ivo Pitangui, aluna de medicina. Levou, ele não queria dar o chaveiro, pelo amor de Deus, tem muito cuidado com isso. Não, pode deixar comigo. Levou o chaveiro, tomou um porre. Chegou em casa embriagada, deixou o chaveiro num lugar assim, o cachorro dela, de verdade, pegou o chaveiro. No outro dia, não tinha pitanguique desse jeito nesse cachorro, porque era pedaço de espuma, de olho, para todo canto, foi pior que o Exterminador do Futuro. E esse amigo da gente teve que voltar para a terapia. Aí a gente olha e diz assim, mas a pessoa voltar para a terapia, porque um cachorro comeu um chaveiro da pessoa, ou coisa pouca. Não é isso. É porque ele sentiu que perdeu o pai de novo. E além de ter perdido o pai de novo, perdeu a confiança do cuidado de uma grande amiga, que disse que ia cuidar de algo que era importante para ele e não teve o menor cuidado. Então, essas ameaças da perda do amor, quando a gente sente que vai perder a admiração de alguém que importa para a gente, essa perda das idealizações, a gente nunca sabe o que é que alguém está perdendo quando está perdendo aquilo que a pessoa está perdendo. A gente não sabe qual é o tamanho da devastação que aquela perda está causando no outro sujeito. Só para ter uma ideia, esse aí é um depoimento de um adolescente de 16 anos, né? Ele diz, chegou mais um dia, isso é de verdade, né? Ele me permitiu poder divulgar. Chegou mais um dia e deve colocar as armaduras. Mais um dia de guerra, mais um dia de tentar ser forte e sobreviver. Devo colocar o capacete, o colete, as luvas e as armas, pois qualquer falha pode ser fatal. As idealizações. A luta é tensa, os tiros são altos e graves, as metralhadoras são precisas. Vejo muito arrastando-se no chão, pedindo socorro, gritam de dor e sofrimento. Muitos não resistem e morrem, pois a dor é intensa. No mundo da depressão é assim, todo dia é dia de luta, dia de guerra. Temos que tentar ser fortes, tentar resistir, pois os dias são escuros. Nós lutamos contra nós mesmos, contra nossos pensamentos, nossas lágrimas e contra nosso sofrimento. Mas além disso, lutamos contra as pessoas que falam que é frescura, falta de Deus, falta de amor próprio. Essas palavras são como bala de metralhadora e essas balas atravessam nossas almas e por muitas vezes nos matam. O mundo está contra nós e nos matam com suas palavras de acusação. Vocês são nossos assassinos. Então, esses são os fatores de risco na adolescência, né? Depressão maior, ter havido uma tentativa de suicídio anterior, uma idade entre 15 e 24 anos, ideação suicida, sexo masculino, maltrato físico, ter sofrido maltrato físico e abuso sexual,
antecedentes psiquiátricos e suicídio na família. Alessandra, mas tudo isso junto ou uma coisa só? Aí é que está. Suicídio é um fenômeno complexo. Porque é fenômeno complexo, a abordagem metodológica tem que ser em rede para a gente entender que não é uma única coisa. Mas como isso se complexifica, e a gente vai ver que mais importante que o risco são os fatores de proteção. Desesperança, rigidez cognitiva, que é um tudo ou nada, que a gente vai ver o protocolo trabalha com esse aspecto, né, da rigidez. Baixa autoestima, acontecimentos vitais estressantes, exposição a casos de suicídio próximo ou via mídia. Um caso de suicídio afeta pelo menos 10 pessoas no entorno. Dificuldade com grupos de pares ou no relacionamento e bullying. E aí, quando a gente pensa na educação, a gente olha a quantidade de coisas que podem ser trabalhadas na educação. Bullying, dificuldade de relacionamento, estratégias para trabalhar a melhoria da autoestima, da forma da gente encontrar soluções do problema, da gente ampliar a esperança. Quantos fatores a educação pode trabalhar? Eu gosto muito dessa foto porque veja 3 pessoas totalmente fora do risco de suicídio, né? Lá no Ceará a gente poderia dizer que são 3 meninos encangados uns nos outros, né? Você veja que isso é a rede de proteção. Para mim é isso aí. A gente tá lá juntinho com o outro, um segurando o outro, uma alegria, uma felicidade, os olhinhos felizes. Então a gente tem, a amizade é um cuidado que protege. Ter com quem contar, ter apoio social, ser ouvido, né? Aquilo que o professor Bertolotti falava, confiar em si, na sua capacidade de resolver problemas. Isso aqui a gente não nasce sabendo disso, a gente precisa ser empoderado, né? A esperança, família com vínculos protetivos. Só a família não é garantia de proteção, porque se a família não tiver vínculos protetivos, ela pode ser um fator de risco. A existência de uma rede de apoio, políticas integradas. Eu acho que não precisa criar mais nenhuma política pública. Se a gente conseguir fazer com que elas funcionem de forma integrada, já está bom, né? Tem que envolver saúde, educação, arte, cultura, esporte, assistência social. Precisamos empoderar as atividades de arte, porque essa é uma ferramenta humana incrível, que ajuda a gente a oferecer a possibilidade de dar outros destinos para a dor. Quantas vezes a solidão, o desamor, a tristeza, colocados numa música, numa peça de teatro, numa escultura, nos ajudam a elaborar e a ver outras possibilidades. Precisamos ser trabalhados para construir tolerância à frustração sem desmoronar, estratégia para lidar com a violência, experiências de cuidado. Precisamos receber cuidados uns dos outros. Temos que trabalhar também as idealizações, porque se a gente não tiver uma visão mais real da gente, dos nossos limites, do que a gente pode, do que a gente tem que dar não, a gente se ultrapassa, né? E a gente vai sofrer para cobrar, atender expectativas que vão nos causar muita dor. Ter razões para viver. Cada um de nós precisa saber das razões que os mantém vivos. E não pode ser uma razão só não, é igual investimento. Se a gente tiver num canto só, pode acontecer igual o plano Collor, né? Vem, pega o dinheiro da poupança e a gente se arrebenta. Então, a gente tem que ter várias razões para viver. Quais são as razões da gente para viver? O que é que me sustenta, né? A gente precisa ter cuidados clínicos eficazes para pessoas que têm transtornos mentais, problemas físicos, que fazem uso abusivo de substâncias. Precisamos ter acesso fácil a estratégias de intervenções clínicas e de cuidados. Precisa ser fácil. Um risco de suicídio é igual uma parada cardíaca. Você não pode dizer, volte mais tarde. Tem que ser agora, tem que ser já. Eu tenho que ter apoio da família e da comunidade. Apoio de relações médicas e mentais em cuidado de saúde. Eu preciso estar vinculado com os profissionais de saúde. Aí a importância da questão da territorialização, a importância do matriciamento, a importância da gente ter os agentes de saúde da família. Eu preciso desenvolver habilidades de resolução de problemas, de resolução de conflito, formas não violentas de lidar com disputas, crenças culturais e religiosas que desencorajam o suicídio e apoiam a autopreservação. E, principalmente, como é que a gente cuida uns dos outros? Como é que a gente escuta? A gente escuta cobrando, exigindo, com julgamento, com uma carinha assim meio estranha, com preconceito, dando lição de moral, ou a gente escolhe, né? A gente acolhe quando alguém chega com um problema e a gente acolhe porque a gente verdadeiramente se importa com aquele outro ser humano.
Como é que a gente constrói as nossas relações humanas? Quais os valores oferecidos na sociedade? Como a gente oferece recursos que não seja ir para o shopping, nem encher a cara, nem usar drogas, mas que recursos humanos e emocionais e psíquicos para lidar com desespero, angústia, dor? Como é que a gente acolhe e lida com o sofrimento daqueles que se sentem errando, que são diferentes? Como a gente domina a destrutividade? Que saída temos para os dias difíceis? E aí foi onde eu comecei a chegar. Vocês estão muito cansados? Não. Ótimo, graças a Deus, né? E aí foi onde eu comecei a chegar, né? A partir daquele fator de risco na adolescência, da rigidez cognitiva, baixa autoestima e desesperança, que eu comecei a pensar, bom, o que a gente pode fazer, que tecnologia social a gente poderia construir? Eu não queria fazer um doutorado que fosse meramente para ter um título, claro que eu queria ter o título, mas eu não queria só fazer uma tese de doutorado que fosse assim, esse autor, ele usou mais, mas eu acho que ele deveria ter usado porém nesse segundo parágrafo do livro dele. Eu queria produzir tecnologia social, queria fazer algo que pudesse ajudar as pessoas e ver se aquilo ali poderia trazer algum bem-estar para aqueles seres. E aí, observando os fatores de risco na adolescência, eu vi que rigidez cognitiva, dificuldade para resolver os seus problemas, baixa autoestima e desesperança estavam relacionados. E aí eu comecei a ver que, assim, muito do sofrimento, a literatura diz que muito do sofrimento e do mal-estar vai estar relacionado com a dificuldade da gente resolver problemas. E a gente não nasce sabendo resolver problemas, mas os problemas eles estarão presentes na vida toda e podem nos trazer muito sofrimento, porque diante de um problema a gente pode achar que o mundo não tem sentido, que o mundo nos ameaça, que o mundo nos persegue, que a gente vai morrer, que a gente não tem recurso, ou a gente resolver de uma forma impulsiva, né? Igual a pessoa pega o celular, tenta configurar, não dá certo, pronto, resolvi o problema, joguei o celular na parede, resolveu, né? Realmente não vai precisar mais configurar o celular. E nem o celular vai funcionar, né? Então, assim, como é que a gente ensina e apoia os adolescentes a resolver os problemas da vida? Então, essa era uma grande questão, porque diante dos problemas que a gente acha que não consegue resolver, muitas vezes o suicídio aparece como uma solução para os problemas da vida. E aí, se eu quero trabalhar com as pessoas que existem outras soluções e que o suicídio não é a solução considerável, eu tenho que ajudar a construir outros recursos para esses sujeitos. E para isso eu preciso de outros seres humanos, porque não vai ser um processo de mágica. Então, a teoria, ela costuma dizer, pelo menos a teoria de solução de problemas, ela diz que quanto menos habilidades de solução de problemas uma pessoa tem, quanto menos alguém sabe resolver problemas, mais sentimentos depressivos, baixa autoestima e desesperança aquela pessoa vai apresentar. Então, eu acabei pegando um componente, né, de ajudar os adolescentes a pensarem sobre os seus problemas e a desenvolverem um método para poder lidar com os problemas. E aí a gente foi juntando com outras coisas e compomos esse programa que eu vou falar um pouco para vocês. Então, o Desuri e Linésio, eles construíram a seguinte ideia a partir de muitos estudos que dizem, bom, os problemas que as pessoas têm, elas vão se relacionar, tanto os problemas cotidianos, tem uma conta para pagar, um pneu do carro, a diarista que não vem, uma série de situações que acontecem na vida vão se relacionar com eventos vitais negativos que todos nós iremos experimentar. Uma morte de um familiar, um processo de crescimento, uma separação, uma doença. E essas coisas vão se relacionar cotidianamente, né, continuamente ao longo da vida e vão afetar o bem-estar. Só que a gente vê que tem pessoas que diante de qualquer problema sucumbem, ficam muito mal. E tem outras que mesmo diante de problemas difíceis, avassaladores, não afetam o seu bem-estar. E eles estudaram e viram que o que interferia, mesmo diante de muitos problemas sobre o bem-estar, tinha a ver com a habilidade de solução de problemas. Se alguém tem boas habilidades para resolução de problemas, ela pode até se deparar com muitos problemas, mas ela vai ter mais recursos para evitar que esses problemas causem tantos danos ao seu bem-estar psicológico. E aí, o estudo que eu fui desenvolver, ele começou com 1.200 adolescentes, lá em Fortaleza. Desses 1.200 adolescentes, a gente aplicou, né, questionários e um instrumental que eu fiz a adaptação dos Estados Unidos para o Brasil, que era um inventário de orientação suicida.
A gente aplicou uns questionários para avaliar o risco de suicídio e sintomatologia depressiva. Desses 1.200, ficaram 400 adolescentes. Aí a gente entrevistou esses 400 adolescentes para ver se, além disso, né, confirmar o risco de suicídio, confirmar se não haviam outros transtornos, fazer uma avaliação ampla de contexto de vida e de outros problemas psiquiátricos e psicológicos, ver a necessidade de quem estava em risco de encaminhar. E aí, desse grupo, ficaram 100 e poucos adolescentes e a gente organizou em 2 grupos. Então, era um grupo controle, isso tudo que eu queria saber se esse protocolo que a gente criou funcionava. Então, um grupo controle com 50 adolescentes e outro grupo com outros 50 adolescentes. Esse grupo de 50 adolescentes, ele foi receber essa intervenção, que eu vou mostrar resumidamente para vocês, mas estou deixando o protocolo aqui com Silvânia e Cris. E esses grupos eu trabalhei com eles, né? Esses 50 adolescentes, a gente formou 10 grupos, com 5 adolescentes em cada um desses grupos, e a gente se encontrava uma vez por semana na escola deles. Tínhamos uma sessão que durava 2 horas, ficamos juntos, o protocolo todo são 5 sessões, então 10 horas, trabalhando uma série de temas que a gente vai ver, e a gente avaliou antes e depois de 1 mês, depois de 3 meses e depois de 6 meses. E quando a gente comparou aqueles adolescentes que tinham recebido a intervenção, né, o protocolo, com outros que não tinham recebido, o que a gente viu foi isso aqui, né? Então, esse grupo, essa linha azul, foi do grupo que a gente trabalhou com essa terapia de solução de problemas e outros, né, componentes do programa que a gente chama Impulso de Vida. E a gente vê que houve uma diminuição significativa em relação à linhazinha vermelha do grupo controle. Então, os índices de orientação suicida de quem participou da intervenção, né, que eram adolescentes com risco de suicídio, risco moderado de suicídio, que apresentavam sintomatologia depressiva, mas que não tinham um episódio de depressão maior, que não tinham ainda tentado suicídio. Eu vou passar todos os descritores depois para a Silvânia, né, para não me alongar. Diminuíram, né, os riscos de orientação suicida depois de 1 mês, depois de 3 meses, depois de 6 meses. Houve uma diminuição considerável, né, tamanho do efeito, isso é uma informação clínica, né, de pesquisa clínica sobre ideação suicida. Houve, né, uma diminuição também significativa sobre desesperança, houve uma diminuição significativa sobre baixa autoestima, né? E aí, isso tudo, né, fez com que a gente passasse a colocar isso como uma estratégia que eu tenho trabalhado com qualificação de profissionais, de psicólogos para implementar esse programa. Não é porque eu ganho nada com isso, né? Não cobro nada para isso, não ganho nada, não tenho nenhum ganho financeiro com isso. A gente tem qualificado professores da rede pública, psicólogos da rede pública do estado do Ceará, a gente tem capacitado professores, porque é uma das questões muito importantes, e isso serve para cada um de nós aqui, né? Como é que a gente enfrenta os problemas? Todos nós temos problemas. A gente enfrenta os problemas como uma possibilidade de crescimento, de desafio, ou a gente desmorona? Isso é o que a gente chama orientação positiva a um problema. Quando eu tenho um problema, eu vejo aquilo ali como uma possibilidade de desafio, um crescimento, ou eu olho aquilo como uma orientação negativa a um problema. Ou seja, toda vez que eu tenho um problema, eu acho que eu não vou dar conta, que aquele problema é maior do que eu. E adolescentes em risco de suicídio geralmente lidam com problemas de forma negativa, impulsiva, não sabem o que fazer, quando agem nem avaliam o que fizeram. A gente pensa em alternativas ou a gente usa o que vem primeiro à mente? A gente planeja uma solução ou a gente faz de qualquer jeito, né? Então, o Impulso de Vida, que é o nome que eu dei para o programa, ele vai trabalhar os desafios da adolescência, ele vai trabalhar relações com o grupo, como identificar sofrimento e pedir ajuda, técnicas de motivação, técnicas de autocontrole, porque muitos estudos apresentam, né, e é interessantíssimo, a gente trabalhava com os adolescentes técnicas de respiração, técnicas de meditação, porque quando a gente se controla e se acalma, a gente consegue encontrar alternativas melhores para os problemas. Quando a gente vai resolver um problema de forma impulsiva, a primeira coisa que vem na mente é geralmente desastrosa. E ninguém ensina para a gente como a gente se aquietar, como a gente poder ter calma, como a gente pode aquietar um pouco o coraçãozinho da gente, a mente num momento de desespero. E essas técnicas de meditação e de respiração, elas são muito interessantes.
Aí a gente também trabalha com eles chuva de ideias. A gente exercitar a criatividade, tem várias dinâmicas no programa, a gente exercitar dinâmicas de criatividade para encontrar alternativas para os problemas da gente. Muitas vezes, diante do desespero, a gente não encontra soluções. Quando a gente começa a exercitar, a pensar na coisa mais doida, pode ser a coisa mais doida que vem na mente. A gente trabalha com eles, olha, deixa as ideias virem na sua cabeça, não faça nenhum julgamento de moral, pense na coisa mais maluca que vem na sua frente. Um adolescente estava lá com um problema financeiro, aí o outro disse, pode dizer qualquer coisa, professora? Pode, qualquer coisa, né? Eu disse, qualquer coisa. Aí o outro disse lá, faz um bingo, faz uma rifa. O outro disse, é traficante. Né? Eu disse, professor, se ele for traficante, ele vai arranjar dinheiro bem ligeirinho. Eu disse, ok, nesse momento coloca aí ser traficante, porque nesse momento é só para colocar as ideias que vierem à cabeça. Aí num outro momento, a gente vai aprender como é que a gente avalia uma alternativa utilizando princípios éticos, de bem-estar, dos efeitos e das consequências, para ponderar se uma solução ela é boa, ela é ruim, ou se ela realmente é interessante para a vida da gente. E aí, isso é muito importante, porque a gente geralmente não costuma pensar sobre as alternativas, sobre as consequências do que a gente faz, e aí vai fazendo as coisas desembestadamente. E também elaboramos com eles um projeto de vida. Eu vou só rapidamente passar aqui, eu sei que eu quero ter um tempo para a gente conversar, mas é só muito rapidamente. Então, na primeira sessão, a gente dá informações sobre o programa, dá informação sobre depressão, baixa autoestima, trabalha as normas do grupo, fala sobre as mudanças da adolescência, os efeitos disso sobre o bem-estar, ajuda que eles possam identificar se estão com algum tipo de sintoma, de mal-estar, e a relação que existe entre o nosso bem-estar psicológico, os problemas que a gente tem e não resolver os problemas que a gente tem. Quando a gente tem um problema e a gente não enfrenta e não resolve, a gente fica muito mal. E isso vai se mantendo ao longo do tempo. A sensação, todos nós aqui, gente, quando a gente resolve um problema, não dá um alívio? Né? Parece assim que sai uma âncora das costas da gente. O problema é que a gente às vezes nem sabe como resolver problema. Tem problema que é grande demais, a gente tem que aprender a diminuir problemas menores. Eu digo para eles, você chega no quarto, olha o quarto todo bagunçado, eu tenho que arrumar esse quarto todinho agora de uma vez, você já vai cansar, antes de começar vai desistir. Então ele diz, bom, mas se você disser, eu vou arrumar essa gaveta, e você conseguir arrumar uma gaveta do quarto, aquilo ali você já vai ficar tão feliz que vai dar coragem e entusiasmo para arrumar a outra e consequentemente. Mas isso a gente precisa desenvolver esses recursos psíquicos, porque isso nem é dado de uma forma instantânea, nem mágica. Aí a gente também trabalha com eles estratégias de comunicação, porque as estratégias de comunicação inadequadas dos adolescentes potencializam muitas vezes a agressividade nas relações. A gente não sabe como se comunicar, nem adulto às vezes sabe como se comunicar. Então, adolescente, muitas vezes a forma de se comunicar, ele quer dizer que gosta de uma pessoa, aí ele chega e diz assim, tu é o maior pai, te detesto. Aí diz, bom, isso parece que não vai dar muito certo. Mas ninguém chega para eles para construir junto como é que eles vão falar. Aí trabalhamos o primeiro passo, que é mudar a forma de ver os problemas, trabalhando uma orientação positiva para os problemas, ajudamos a que eles possam desenvolver outros pensamentos positivos em relação à sua própria vida, de autoestima, de coisas que eles já conseguiram fazer antes na sua vida. Trabalhamos a questão do controle, técnicas de respiração. Na segunda sessão, a gente ajuda a explicar como é que a gente define um problema, como é que a gente aumenta a sensação de controle, ajudando a decompor um problema maior em problemas menores, a observar os problemas sobre outros ângulos de vista, a estabelecer metas que sejam realistas e concretas, porque muitas vezes as metas de vida do adolescente são totalmente fantasiosas e idealizadas e vão ser fonte de sofrimento avassalador. Então, a gente trabalhar esse lugar das possibilidades do que a gente tem que resolver com os recursos que a gente tem, fornece uma visão mais realista de si. A gente também trabalha aí como é que a gente gera soluções alternativas para os problemas que a gente tem, perceber essa relação entre fantasias sobre nós mesmos que geram sofrimento e destrutividade, gerar soluções alternativas. Nessa sessão a gente trabalha técnicas de criatividade, de trabalho em grupo, de comunicação, técnica de relaxamento. Na terceira sessão a gente trabalha o planejamento e execução de uma solução que eles tenham encontrado, porque eles elencam um problema que eles tenham na vida e a gente vai trabalhar passo a passo
metas para aquele problema, soluções possíveis, escolha de uma solução, como é que eles vão colocar, né, nessa uma semana que tem de intervalo entre uma sessão e outra, aquela solução em prática, ver se aquela solução resolveu o problema, avaliar aquilo ali. Então, a gente analisa os resultados, né, a partir da intervenção, de como eles conseguiram colocar em prática uma solução de um problema para eles, identificar junto com eles as dificuldades encontradas, e muitas vezes as dificuldades estão relacionadas com as coisas que eles pensam, os pensamentos distorcidos que eles têm de achar que não são capazes, que não podem fazer nada. Aí ajuda a que isso vá sendo um processo sistemático, até que vá se transformando realmente em algo interiorizado e uma habilidade interna dessa solução de problemas, né? É muito interessante porque tem um ditado lá na Espanha que era muito interessante. Eles diziam assim: eu não posso ter controle sobre o vento, mas eu posso mudar a direção das velas. Então, a gente sempre tem algo que a gente pode fazer diante daquilo que nos acontece. Só que a gente, muitas vezes, não pensa sobre isso. Aí, na última sessão, a gente trabalha a prevenção de recaídas, né? Diante dos nossos problemas que eles podem ter na vida, a gente conversa junto. A gente trabalha também a sensação de controle diante da própria vida e elabora um projeto, né, um projeto de vida com metas a curto, a médio e a longo prazo, e trabalha com eles os recursos positivos, as coisas internas deles que eles têm, que eles podem contar, e aquelas que eles precisam desenvolver. Esses são só alguns exemplos de coisas que a gente entrega para eles aprenderem a verificar o efeito sobre o bem-estar deles a partir das técnicas de respiração, de meditação. Essa folhinha que é um gráfico para eles avaliarem o estado de ânimo deles, como é que estão se sentindo, se estão bem, se estão mal. Todos nós deveríamos fazer essa checagem, porque muitas vezes quando a gente não está bem, aqui embaixo, né, mais tristezinho, a gente pode prestar atenção que tem algum problema na nossa vida que a gente não está resolvendo. Então, toda vez que a gente tem um problema que a gente não está resolvendo, o estado de ânimo da gente tem alteração. Essa fichazinha a gente vai trabalhando com eles, né? O problema, metas, soluções, avaliar os prós, os contras, quando a gente leva em conta as questões éticas, de bem-estar, dos recursos que a gente tem para colocar em prática uma situação, os passos que a gente precisa fazer, outras fichinhas, né? Do que é que faz bem, do que é que eu gostaria para a minha vida, né? Outras qualidades que eu tenho, o que é que eu gostaria para mim daqui a 2 anos. Todas essas questões eu estou deixando aí com a Silvane. Só para finalizar agora, algumas recomendações para a escola, né? O ambiente de aprendizagem ele precisa promover, né, a saúde física e mental dos professores, dos alunos e dos funcionários, não é só dos alunos, né? Hoje em dia nós temos índices de sofrimento psíquico entre professores, um dos mais altos, né, dentre as categorias profissionais. Os professores estão sofrendo bastante. E a gente precisa ter políticas de prevenção lá em Fortaleza. A gente está trabalhando os guardiões da vida com os professores e a gente está fazendo um projeto piloto de cuidados emocionais nas escolas, desenvolvendo uma série de atividades junto com o corpo docente para professores, para alunos e para os funcionários de cuidados emocionais dentro da escola. Além disso, a família tem que estar junto, a família e a comunidade, né? Os serviços de intervenção têm que levar em consideração, né, a importância dos estudantes. Então, NAS, FICAPS, os CREAS têm que estar junto, né? A atenção básica de saúde tem que estar junto com a escola, tem que funcionar em rede. Os jovens que estão em alto risco e que façam a tentativa, que tenham sido hospitalizados, é importante que a escola entre em contato, que mande vídeos dos colegas, mensagens, cartas, que a escola se prepare para receber a volta desse adolescente. A gente tem, né, que ter o pessoal qualificado na escola para conhecer os fatores de risco, para saber como intervir, como identificar aqueles adolescentes que possam estar em risco e que ações a escola precisa desenvolver para poder acolher e para poder ajudar a identificar. É preciso também a gente identificar e acompanhar aqueles adolescentes em risco. Que adolescentes são esses? Aqueles dos fatores lá. O adolescente que está dizendo que quer se matar, que não está bem, o que teve uma perda na família,
família, aquele que está com nota baixa, os que são perfeccionistas e que se exigem demais, estão em risco, que estão fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, os que estão se cortando, os que estão isolados, os que estão sem amigos, os que estão sofrendo preconceito. A gente precisa, a escola, envolver família, integrar com o NASF, com os CAPs. A escola tem que ter um plano de cuidados emocionais. Se um suicídio ocorre, as pessoas que estão trabalhando com aquele adolescente ou com aquela pessoa, com aquele sujeito, precisam ser cuidadas, porque muitas vezes vão experimentar sentimentos que oscilam desde a tristeza, o fracasso, a vergonha, até a raiva. Além disso, a gente precisa trabalhar com a conscientização pública. O Setembro Amarelo é um exemplo disso. Precisamos desenvolver estratégias de resiliência, aqueles fatores de proteção. A escola tem que ser informada, toda escola tem que ter os telefones da rede, tem que ter os telefones de CVV, telefones de CAPS. A existência de um CAPS reduz em 14% o risco de suicídio no seu entorno. A escola tem que ter os telefones e saber como acessar o sistema de saúde, com quem ela pode contar, tem que ter um fluxo. A gente tem que avaliar se as estratégias que a gente está fazendo estão resolvendo. A gente precisa também ter estratégias de apoio, porque as pessoas dizem, se a gente falar sobre suicídio, as pessoas vão se matar. Não. O silêncio, as coisas terríveis dentro da gente, que a gente não consegue falar sobre elas ficam se acumulando e gerando tensões. Os silêncios, os segredos familiares, aquelas histórias terríveis que ninguém fala sobre elas vão provocando cada vez mais dor e devastação. A experiência da gente falar sobre uma coisa difícil, ser acolhido por um outro, verdadeiramente acolhido, nos dá a possibilidade de aliviar aquela tensão, de, à medida que a gente fala, a gente se escuta e pode ir elaborando e achando outras estratégias. Além disso, a gente precisa promover a professores e outros profissionais estratégias para aliviar o seu estresse, para fortalecer a sua autoestima, porque o estresse vai minando os recursos da gente de lidar com os problemas, de encontrar soluções para os dias difíceis. Aí a gente vai ficando cansado, esgotado, exausto, e quando um probleminha pequeno aparece, a gente já se sente sem soluções para lidar com eles. Além disso, a gente precisa melhorar as comunicações, as habilidades, os apoios, o respeito nos ambientes de trabalho, não só da escola, mas nos ambientes de trabalho de uma forma geral. Tem gente que sente o que eu chamo a síndrome da musiquinha do Fantástico. Chega domingo à noite, aí a pessoa começa a ouvir, aí já vai dando uma depressão. Porque no outro dia ela tem que ir para aquele ambiente terrível, assombroso e cruel, que é o lugar onde ela trabalha. Então ela já fica pensando assim, oh meu Deus do céu, por que é que não acontece um feriado súbito, daqui para amanhã, Então, isso diz que alguma coisa não está legal, Então os ambientes de trabalho precisam ser ambientes de vida. Como é que a escola trabalha a depressão, a desesperança, a baixa autoestima? A escola é um lugar feliz, é um lugar onde as pessoas são vistas enquanto pessoas, enquanto gente, ou são máquinas de aprender, são vistas nas suas emoções. O ambiente, as salas, o espaço é bonito, é alegre, é feliz, tem cores, tem arte, tem esporte, tem música, ou é um ambiente sombrio e nefasto, onde as pessoas só sabem que elas são horríveis naquilo que elas deveriam ser excelentes, Então, a gente precisa ter cuidados emocionais dos professores, programa anti-bullying, ações de respeito contra preconceito, que se converse contra a violência, grupos de apoio com temas e rodas de conversa sobre temas afetivos, grupo de apoio a adolescentes em dificuldades escolares, alunos em risco de evasão precisam ser acompanhados, os grupos vulneráveis precisam estar em proteção, adolescentes GLS, adolescentes que experimentaram perdas, adolescentes com baixas notas, adolescentes com baixa autoestima. Quais as estratégias de matriciamento que a escola também deveria participar? Eu tenho adolescentes que são atendidos pelo CAPS, pelo NASF, eu preciso que a rede escolar esteja junta para traçar um plano terapêutico singular em cuidado com essas outras ações.
5 minutos de meditação antes da aula, a gente tem um espaço, antes de começar a disciplina, tem um espaçozinho para relaxar, para cuidar um dos outros, para baixar e para a gente concentrar, seria tão importante. Uma coisa que a gente tem utilizado na escola, caixinhas de emoções, uma caixinha dentro de sala de aula que os alunos possam colocar como eles estão se sentindo, ou pedido de ajuda, né? Empoderar essas estratégias, que sejam estratégias positivas, como descansar, conversar e passar tempo com família, falar dos problemas com alguém que confie, realizar atividades que ajudem a relaxar, fazer exercício, atividade artística, atividade comunitária, desencorajar respostas negativas como drogas, fumo, bebidas alcoólicas, ficar sem dormir, trabalhar sem parar, isolar-se dos amigos, descuidar da higiene pessoal, ter comportamentos violentos. E lembre-se que todas as pessoas, mesmo aquelas em profunda dor e desespero, elas têm recursos internos para lidar com situações de crise, mesmo aquelas que são mais vulneráveis. E é com esse lugar da ambivalência, de um lado que quer se matar, mas de um lado que quer viver, que a gente precisa se conectar com aquele lado que quer viver para ajudar a pessoa a empoderar os recursos internos que ela tem para usar a seu favor. Quem quer se matar está vivendo diante de ambivalência, impulsividade e rigidez cognitiva. Mas a gente tem como fazer ações em relação a isso, porque são coisas, lembra lá do Toninho e do dedinho conectado, humanos transformam seres humanos. Se a gente oferece as estratégias adequadas, a gente pode promover mudanças. E as pesquisas, infelizmente, indicam que muitas das mudanças não acontecem por conta do preconceito e das questões emocionais dos profissionais que trabalham com outros seres humanos. Então, porque a dor do outro aciona as nossas dores, a angústia do outro aciona as nossas angústias, o mal-estar do outro aciona o nosso mal-estar. Então, quem trabalha com gente precisa, antes de tudo, cuidar de si próprio. Cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua vida, cuidar dos seus fantasmas, cuidar dos seus monstros, para poder estar bem, para verdadeiramente acolher o outro, sem raiva, sem agressão, sem preconceito. Então, para finalizar, os desafios, a gente tem que ampliar a articulação da rede, elaborar um plano de prevenção municipal, trabalhar contra o preconceito, despreparos dos profissionais.